Ok, beleza. Vocês vão chegando aí, se acomodando, eu vou acertando minhas configurações aqui, tá bom? O computador estava querendo aprontar, mas não deu. Eu cheguei antes e consegui fazer tudo voltar. Se eu cair, eu volto, tá? Já aviso vocês. Peraí, deixa eu só compartilhar a tela, ou eu consigo ver todo mundo. Primeiro, achei o chat. Isabela, boa noite. Todas as aulas são disponibilizadas para vocês via Teams, tudo bem? Que nem eu falei na primeira aula. Todo o material das plenas, pelo menos, elas são passadas na íntegra para vocês através da plataforma Teams. Hoje eu vou até abrir o meu Teams aqui com vocês e vou mostrar onde estão as coisas lá. Mas daqui a pouco, mais para frente. Por enquanto, como a aula começa às 19h10, eu vou só acertando as configurações todas aqui enquanto isso e vou esperar dar o tempo, tá? Vou falando boa noite a todos aí para quem está chegando agora. 19, deixa eu ver se está funcionando aqui, tá? 19h10, vou colocar aqui, que é o horário de Brasília. Opa, ficou feio aqui. É o horário de Brasília. Horário de Brasília. Joana, sim, mas eu já deixei o upload desse arquivo para vocês, ele já está lá no Teams. Aí, se quiser fazer o download pelo Teams, já vai estar disponível lá. Já está disponível lá, mas na aula eu já vou mandar uma mensagem lá para vocês verem esse arquivo que está lá. Mas por enquanto, vou conversar com vocês aí. Boa noite, boa noite. Não, não tem problema, não tem problema. Você vai ver que vai ser bem fácil. Baixar o programa, ele vai vir para ajudar só, tá? Não quero que atrapalhe ninguém, assim. Em princípio, daria até para fazer pelo celular, porém, pelo celular eu não consigo dar o backup que eu daria que se fosse pelo computador, justamente por causa do plano de ensino. Aí eu vou falar com vocês quando chegar a hora. Mas, em princípio, dá para acompanhar a aula em qualquer plataforma, tá? Dá até para acompanhar olhando, assim, mas eu vou insistir para vocês mais tarde fazerem o download e treinar em casa, tá? Isso eu vou insistir mesmo que vocês façam. Quem puder fazer junto, muito bom, mas não é uma coisa que eu sei que vai acontecer com uma frequência boa. Não é de supor que a gente tenha acesso ao computador com Windows o tempo todo, né? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Eu vou usar o Visual G aqui para vocês. Eu vou abrir o 2.5 porque é o mais simples. Mas poderia usar qualquer outra versão e aí eu vou explicar para vocês, tá? Qual que é a diferença de um para o outro, por que que eu estou usando exatamente esse programa, por que que eu não estou usando, por exemplo, o Portugal Studio, né, que é uma versão mais moderna, mas é uma questão de sintaxe só. Vocês vão ver que dá para acompanhar o curso em princípio em qualquer linguagem, tá? A lógica que eu vou explicar para vocês, ela vale para todo mundo. Eu vou começar na verdade, a gente vai começar, e o curso todo vai ser em cima de Portugal. Aí eu vou usar o Visual G o curso todo. Tá? Eventualmente, eu vou até comentar uma outra coisa em Python, mas mais por curiosidade. Porque como eu sei que tem aluno que vai fazer curso de programação mais para frente, né, que vai se interessar, eu já queria deixar pelo menos algumas coisas um pouco mais detalhadas. Mas assim, só por curiosidade, tá? Eu vou usar o português mesmo, não tem problema. Mateus, são sim. Eu até tirei aqui da coisa, mas eu vou comentar com vocês que eu li depois ali no chat, um monte de gente mandou mensagem comentando dos bonecos. Eu compartilho da empolgação com vocês.
Gosto bastante. Só estou esperando o horário de início da aula, tá, pessoal? Boa noite a todos, para quem está chegando agora. Estou vendo que o número de participantes ainda está aumentando. Acho que vai crescer bastante até o horário da aula. Mas vou começar a conversar com vocês daqui a pouquinho. Estou só respondendo algumas coisas aí no chat, tudo bem? Estou só enrolando mesmo, esperando aqui às 19h10, horário de Brasília. Boa noite para quem está chegando, agora está chegando bastante gente. Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho a gente dá início, então, à nossa aula de programação. Aí eu vou contar para vocês tudo que eu vou fazer na aula de hoje. Já convido aí todos a entrarem lá na nossa equipe no Teams, tá? Se fosse um canal ali. Nossa, acho que é N01. Depois vocês me confirmem aí. Acho que a nossa turma é N01. Nossa turma, nossa equipe. E aí eu já vou deixar algumas coisas para vocês fazerem download. Então, para mim, aqui daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que aparece o meu Teams, tá? Vou esperar só dar uns 10 minutinhos aí de aula. Daí eu sei que vai estar com a sala cheia e todo mundo consegue ver isso daí. Mas eu vou mostrar para vocês onde estão todos os arquivos, tá? Inclusive, tudo que eu vou precisar passar para vocês, eu vou deixar nesse lugar lá no Teams, tá? Vinícius, eu já vou já vou passar para você o link que está no próprio Teams, tá? Eu vou usar o Visual G, às vezes o pessoal fica com medo de baixar de algum site. Então, como um arquivo executável, não precisa instalar, eu já fiz o upload e já está disponível lá no Teams. Aí daqui a pouco eu vejo com vocês aí qualquer equipe, vejo se está tudo certo e já mando uma mensagem para vocês verem se está tudo ok. Se de repente alguém tiver sem acesso, aí já vai mandar para mim e-mail com RA, quer dizer, vai mandar para mim no chat aí o e-mail e o RA, o nome, essas coisas, né, para eu tentar ver com a administração o que está acontecendo. Mas, em princípio, acho que todos vão ter acesso aí a esse arquivo que eu vou colocar para vocês. Tudo bem? Ó, e várias pessoas comentando comigo já começaram a fazer o curso por vontade própria, né? Começaram a pesquisar no YouTube, fazer curso de Python, estão falando que estão achando bem legal. E é isso mesmo, cara. A programação é uma coisa que cada vez mais ela vai abrindo a cabeça da gente, a gente vai entendendo que é uma ferramenta muito poderosa e vai conseguindo fazer cada vez mais coisas. E isso acaba sendo fantástico, porque não tem limites, né? Você acaba fazendo que nem hoje, eu vou escrever na tela um Olá Mundo, mas vocês vão ver que isso é só o princípio de uma coisa que está sendo construída ainda, né? Esse curso que eu comentei com vocês, que é o curso em vídeo, lá o curso do Guanabara, ele é muito bom, a didática é muito boa, a parte visual é muito boa, os exercícios são muito completos, mas tem que fazer todos os exercícios, né? Aí funciona bem. O pessoal tá dando o tempo de aula aqui, eu tô conversando aqui com o pessoal no chat, mas para deixar o número de alunos crescer um pouco, boa noite para vocês que estão chegando ainda. Eu vou só passar para o próximo slide aqui, que eu vou continuar conversando um pouquinho com vocês aqui, principalmente porque eu queria contar para vocês que eu li todo o chat, que nem eu comentei com vocês, né, depois da aula. Queria agradecer aí pelo feedback. Ah, que nem eu comentei com vocês, acho que na outra aula, eu já cheguei a acrescentar termos nas aulas. Quer dizer, o pessoal falou muito de criptomoeda, falaram muito para mim de Axie Infinity, que é um jogo que parece que você consegue reverter uma grana todo mês. Aí eu até pesquisei para ver, monta uma equipe ali e tal. Coisas bem interessantes que vocês contaram para mim. O pessoal falou muito também dos bonequinhos, tá? Que eu tenho aqui na sala. Eu compartilho com vocês aí dessa empolgação. Eu gosto de ver também que o pessoal se empolga quando vê essas coisas. E uma coisa que chegou para mim no chat, não sei se ficou muito claro, porque às vezes depende muito da interpretação. Sempre quando eu colocar um número com algarismos, não importa qual que seja a base. Eu sempre leio os números, por exemplo, 10010. Que número que é esse? Se eu não falar para vocês que base que eu tô, você não sabe se é base 2, se é base um, né? Então, por exemplo, posso estar na base 10 aqui. Na base 10, o número é 10.010. De qualquer maneira, a gente sempre lê, independente da base, da esquerda para a direita, tá? Se vocês tiverem números assim, tipo 2, 1, 3, é sempre de cima para baixo, tudo bem? Pelo menos aqui no Ocidente, tá? Eu sei que algumas línguas o pessoal escreve ao contrário. Por exemplo, no árabe, acho que o hebraico também o pessoal escreve ao contrário. O japonês o pessoal escreve às vezes
em colunas, mas os números, eles sempre são lidos dessa maneira aqui, tá? Não importa a base que a gente tem. Tudo bem? Adicionalmente também, chegou bastante pergunta, né, de coisas relacionadas com ciência aí no chat. Infelizmente não dá para ficar respondendo pontualmente, mas sabe que eu tô lendo e às vezes se eu conseguir, eu tento encaixar algum tema interessante aí no meio das aulas, tá? Eu vou tentar usar em princípio a aula de hoje para responder algumas perguntas que chegaram para mim no chat e vou querer, logicamente, provocar vocês mais um pouquinho para vocês entrarem de cara aí nessa programação de computadores. Eu tô com um vídeo aqui, em princípio era só para ficar conversando com vocês de uma coisa que aconteceu no ano passado, no começo desse ano, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo dar um play aqui. Deixa eu ver se está no mudo. Está no mudo. Ver se eu consigo passar com vocês esse vídeo aqui quando vocês vão chegando aí. Não é react de vídeo, não, tá? É só para contar para vocês que uma empresa chinesa aí usou drone para fazer publicidade. Eles fizeram um QR Code gigante no céu de Xangai, os caras fazerem download de um joguinho. Tá, então o pessoal fala muito para mim que trabalha com CNC, que trabalha com máquina que é programável, tá? E isso é um novo nível de programação que a gente não viu aqui ainda no Brasil, que são drones, que são equipamentos que eles podem voar, que eles têm 3 graus de liberdade, ele pode então andar em 3D no céu, e além disso, ele tem mais um grau de liberdade que é um LED que pode acender, tá? Você pode então eventualmente piscar essa informação e mandar, por exemplo, um 0 e 1. Tá? Eles fizeram aí, na verdade, ganharam até prêmio Nobel. Vou pausar um pouco aqui, tá muito rápido, porque eles fizeram então um tipo de animação, não é um holograma, isso é de verdade, né? É uma animação real sendo feita no céu ali. Tá? Então, cada um dos drones é programado de uma maneira para fazer um percurso no céu. Então, você consegue então fazer um programa de computador que controla o movimento e manda ele acender ou apagar um LED, e como é um LED RGB, você pode fazer esse negócio ficar colorido. Tá? Então, se você consegue controlar um, você consegue controlar, aqui no caso são 1.500 em sincronia. Tudo bem? Então, vou deixar rodar o vídeo aqui, porque isso foi feito na China. Isso era para ser feito, pessoal, na abertura das Olimpíadas de Tóquio. Mas como teve a pandemia, né, os caras adiaram a Olimpíada, a gente não viu na abertura. A gente viu primeiro em que os chineses fazendo. Então, aqui, ó, eles fizeram então como promoção, propaganda, tá? Um QR Code gigante, os caras simplesmente apontam o celular para o céu e ele te redireciona para o joguinho e faz o download lá. Então é uma maneira nova aí de marketing, né? Que o pessoal está querendo fazer aí, tá? É uma realidade. Eu queria ver muito isso, tá? Um sonho meu e minhas sugestões são sempre essa, é de fazer APS. Ah, qual que é a sugestão de APS, Honda? Putz, eu queria fazer um negócio desses, cara, de verdade. Como é que seja um drone só, vai? Mas quem faz um consegue fazer 1.500, tá? Então os caras estão mostrando qual que é a tecnologia atual. Tá? Se você pesquisar por drones na internet para ver mais coisas do tipo, você vai ver que, infelizmente, tem gente usando isso para fins militares. Tá? Então, parece que Israel já fez alguns ataques a algumas zonas aí militares usando drones. Quer dizer, você mandar matar usando um robozinho é que nem um jogo de videogame, né? Você meio que não suja a sua mão ali. Tá? Então, fica para vocês a reflexão aí. Depois, como eu vou deixar com vocês o arquivo, vocês podem ver com calma e com som esse arquivo aí. Tudo bem? Só que a nossa questão aqui agora, né, é nós na frente do computador. Tudo bem, os caras programaram drones ali, fizeram os drones voar e acender os LEDs. Mas como que a gente faz para programar isso, né? Eu estou falando muito de programação, mostrei para vocês na aula anterior um exemplo, mas de fato, né? Aí coloquei um memezinho aqui, né? Porque às vezes quando você não tem o contato com o computador, você não sabe como mandar o computador fazer as coisas. Quer dizer, eu quero fazer uma calculadora, quero fazer uma integral, quero fazer uma equação diferencial, quero fazer um programa que calcula um fatorial. Como que eu faço, então, para fazer essas instruções, né? Quero montar um joguinho no computador. Então, tem um memezinho aqui, né, mostrando que, às vezes, as pessoas não têm noção de como é difícil fazer as coisas no computador. E, de novo, o computador, aí falaram para mim no chat isso, o computador é como se fosse um burro muito rápido. Porque, na verdade, o computador ele consegue interpretar 0 e 1, né? Que é verdadeiro e falso, ligado e desligado.
Como eu consigo, então, usar 0 e 1 e fazer, por exemplo, um drone voar e acender a luzinha daquele tipo, né? Qual é a linguagem que eu preciso, então, falar para o computador? Como são as instruções que eu preciso contar para o computador fazer, então, o que eu quero? É isso que a gente vai ver nesse curso. Tudo bem? Então, assim, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como é possível fazer uma programação usando o computador. Então, primeira pergunta que sempre fazem, professor, precisa de computador para aprender programação de computadores? Bom, para aprender programação de computador, é obrigatório ter um computador. Atualmente, dependendo da linguagem, é análogo você ter um computador ou um celular. Mas, de qualquer maneira, para aprender a programar, é impossível de fazer isso só olhando. Antigamente, essa aula era feita na lousa. Quer dizer, antes de falar de programação, eu falava muito de lógica de programação. Tá? Então, acho que lógica de programação é o nome mais adequado para o nosso curso. Por quê? Porque eu vou usar uma linguagem que não existe, né? Uma pseudolinguagem, que é esse português estruturado que é o Portugal. Tudo bem? Então, eu teria que simplesmente escrever os comandos na lousa. Ó, escreva um texto, aí eu quero que vocês imaginem o que vai acontecer. Isso não vai, eu não vou deixar isso dessa maneira, porque eu vou usar então, pessoal, uma coisa visual chamada IDE. O que é IDE? IDE então é um lugar onde eu vou escrever o código. Vai ser como se fosse um programa onde eu vou colocar as instruções e o computador vai interpretar as instruções. Para facilitar, de acordo com a ementa do curso, daqui a pouco eu vou voltar nisso, eu vou usar um software chamado Visual G. Se você quiser, você pode usar qualquer outro software e qualquer outra linguagem. A lógica vai ser a mesma. Mas, para ficar de acordo com o plano de ensino, eu vou usar então o Visual G. Eu já deixei ele disponível para vocês lá no Teams e vou usar ele daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer o download. Mas espera aí, aguenta bom. Eu vou usar, em princípio, a versão 2.5, que é a versão mais simples, para mostrar para vocês que eu não preciso, obrigatoriamente, desse programa. Ele vai me ajudar, tudo bem? Então, se possível, se você conseguir, não precisa acompanhar a aula, mas se depois você puder ter acesso ao computador com Windows para acessar esse programa, vai ser muito bom para você conseguir entender a lógica de programação. Tudo bem? Bom, no decorrer da aula, vocês vão fazer perguntas para mim e eu vou tentar responder aí se funciona com o programa, como é que você faz, em Mac, como que dá para se virar. Em princípio, para celular e para Mac, não existe um programa igualzinho ao Visual G. Tem algumas coisas que são similares que funcionam também. Mas é porque vocês vão ver qual que é o problema principal que a gente tem aí. Que não é um problema, tá? Na verdade, são só diferenças de linguagens. Tudo bem? Então, esse IDE aqui, esse Visual G, vai fazer para a gente papel de compilador. Tá? Então, o que o compilador vai fazer? É um programa que eu vou abrir, eu vou escrever as instruções e o computador vai executar para a gente essa instrução. Lembrando que o Portugal, pessoal, é uma linguagem que ela é, em princípio, parecida com C ou C++, mas ela é muito, ou igualzinha, à linguagem Pascal, que é uma linguagem bem antiga de computação, que geralmente a gente usava lá nos cursos na década de 90, assim, tá? Que é uma linguagem que é inglês, essa nossa é em português, tá? Então, se alguém perguntar para vocês que linguagem que é, vou falar que é Portugal e que ela é muito parecida com Pascal, parecida com C. Tá, então na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço então para escrever uma instrução e como que o computador vai interpretar e desenvolver para mim essa instrução. Tudo bem? Daniel, daqui a pouco eu vou comentar com você por que eu estou usando de novo essa linguagem que é um pouco ultrapassada, tá? Aí assim, ó, tem um vídeo. Esse vídeo é muito engraçado, tá? E ele resume, em princípio, toda a vida de um programador. Assim, é difícil você conseguir explicar para as pessoas o que é programação. E esse vídeo é tipo um meme. Ele consegue explicar isso muito bem. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir passar ele com som para vocês. Tá? Eu tentei fazer isso na aula passada, passei a maior vergonha. Aí tentei colocar no YouTube, não foi. Aí teve que pegar o som da, da televisão pelo microfone, quer dizer, ficou horrível. Tá? Mas é um vídeo que ele praticamente é o seguinte: é um pai que tem dois filhos, é um menino e uma menina. E ele quer fazer o seguinte: ele quer ensinar as crianças a escrever instruções para o computador. Na verdade, ele quer mostrar como é difícil você instruir uma máquina, ou quer dizer, é difícil você escrever instruções e mandar alguém fazer alguma coisa.
Então ele faz um teste com as crianças. Ele fala então para as crianças o seguinte: ó, eu quero que vocês escrevam para mim uma instrução. Quer dizer, isso a gente vai chamar de algoritmo nas próximas aulas, né? Mas escreve para mim um passo a passo para eu fazer um sanduíche de manteiga de amendoim com geleia. Aí as crianças vão lá e escrevem as instruções, ele lê as instruções e começa a tentar fazer o tal do sanduíche de manteiga de amendoim com geleia. Tudo bem? Eu tenho esse link já preparado aqui, eu vou tentar colocar ele depois lá no Teams para vocês, porque, cara, esse vídeo é muito legal. Mas muito legal. Se eu começo a assistir, eu começo a chorar de dar risada. Porque chega uma hora que o menininho, a criança, que é o mais novo, ele fica muito bravo com o pai. E aí, você não é justo. Você está fazendo tudo errado de propósito. Não, quer dizer, é exatamente o que acontece quando você é um programador. Quer dizer, você manda o computador fazer e ele faz exatamente o que você mandou. É isso que esse vídeo vai mostrar, tá? Eu vou tentar dar um play aqui só para ver se vai sair som. Se não sair som, não vai ficar legal. Aí eu vou deixar aí o link para vocês assistirem mais tarde. Ele tem legenda e tudo, mas acho que sem o áudio. Vocês estão ouvindo? Tá meio alto. Ah, vocês estão ouvindo? Eu passei vergonha na aula passada, porque não. Vou deixar rolar então. Ah lá, é para escrever as instruções. Ah, parou? Ah, só para vocês falaram, começa e para, né? Tá alto pra caramba aqui. Começa e para. Bom, eu vou deixar rolando aqui. Tem legenda, né? Mas ele vai lendo, ó. Pega. Ó, pega um pouco de geleia e espalha no pão. Ele tá fazendo isso, né? Ou abra a geleia. Não, não, não. Não tá escrito. Então ele tá fazendo exatamente o que tá escrito ali. Não deu certo. Aí beleza, você fez lá o código, o computador não entendeu muito bem. Tá engraçado por enquanto, né? Vai lá. Fail. Aí de novo. Então, tá bem alto para mim, na verdade. Questão que eles vão fazendo isso várias vezes, tá? Ah, coloque a faca dentro. A menina fala assim, um pouco é muito. Não, mas espera aí. Como assim? Aí ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e assim, olha lá, esprema a geleia no pão. Ele está fazendo exatamente o que está escrito. E assim, ele vai fazendo isso meio que para instruir as crianças. Deixa eu colocar um pouco mais para frente, porque chega uma hora, olha lá, ó, que o menino começa a passar mal. E quem programa sabe isso. Fala, não, tem alguma coisa de errado acontecendo. Esse programa tá, o computador está quebrado, esse computador é burro. Mas ele está fazendo exatamente o que você mandou. Olha lá, passe no top, né? Em cima do pão. Em cima do pão. Na parte de cima do pão. A parte de cima do pão de forma do computador. Quer dizer, você tem que definir o que é cima. Quer dizer, computação é exatamente isso. É em você conseguir falar exatamente o que o computador precisa ouvir para fazer as instruções. Você não vai falar o que você quer na sua cabeça. Você falou que vai falar uma coisa que o computador vai entender. Você precisa fazer isso passo a passo. No final, né, as crianças, depois de tanto tempo, entendem aí. E o menino tá bravo aqui, tá quase chorando, ó. Olha lá, passa olha lá, olha lá, olha lá. Acabou. Desisto, desisto. Olha lá, ficou bravo, não quer mais brincar. E programar é exatamente isso que o menininho tá falando. Por isso eu quis mostrar para vocês esse vídeo, para que tá sem áudio o negócio todo. Depois eles conseguem, tá? Aí depois, ali no final das contas, acaba fazendo o sanduíche, porque você entende, depois de muito tempo, como que são as instruções, quer dizer, como que você precisa passo a passo desenvolver o seu raciocínio para o computador fazer exatamente o que você quer. Tá? O computador faz exatamente o que você manda, não o que você quer. E o que você querer uma coisa, e o que você saber mandar, são duas coisas completamente diferentes, e é isso que a gente vai ver, no princípio, nessa aula de hoje, tá? Eu vou deixar então para vocês aí esse vídeo mais tarde, porém, o problema que eu tenho com vocês, que nem eu comentei há pouco tempo atrás,
é que eu tinha esse curso sendo feito na lousa, quer dizer, é um curso completamente teórico. Tá? Então, por exemplo, eu quero usar com vocês, pessoal, um comando escreva. O comando escreva, ele me permite escrever, por exemplo, um texto na tela. Então, imagina a dificuldade de eu na lousa, imagina falar para o aluno que eu vou abrir uma janelinha e vai ter uma coisa escrita na lousa. Parei com esse tipo de coisa porque agora eu tenho um computador na minha frente, então eu vou pedir para vocês licença e vou reinverter a aula. Em vez de fazer a aula com vocês, primeiro eu vou mostrar tudo que eu preciso. Aí depois que eu mostrei, a gente pode pegar todo o texto em PDF que vai ficar com vocês e vocês têm o material para a aula aí. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aceitar uma sugestão dos professores aí e usar o software Visual G. Tá? Ele é gratuito, por isso que eu vou usar ele, e ele, assim, ele ajuda muito, muito, muito no curso, principalmente porque, de acordo com a ementa que eu tenho, tem a ver com o plano de ensino, que eu sou obrigado a seguir, são exatamente os mesmos comandos. Tudo bem? Eu já estou tentando ver com o pessoal se eu consigo fazer com que a linguagem oficial do curso não seja Portugal, seja Python. Tudo bem? Mas por enquanto não dá para fazer isso. A gente tem que seguir então as diretrizes que estão todas lá no plano de ensino que vocês têm lá no sistema de vocês. Tudo bem? Se você quiser, você pode usar qualquer outra linguagem ou IDE. O cara usa PyCharm, usa o Portugal Studio. Cada um vai ter uma coisinha diferente. Só que eu preciso mostrar para vocês quais são essas coisinhas diferentes que vão ter. E para isso, pessoal, eu vou usar então o Visual G. Primeira pergunta, onde vocês vão baixar isso? Então me dá uma licença aqui, agora eu vou tentar fazer, vou dar uma improvisada aqui. Eu vou descartar essa aula e vou compartilhar com os senhores a minha tela aqui. Peraí. Cadê o meu... Aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Não, peraí. Dê um alô aí para mim se vocês não estiverem vendo, tá? Eu estou aqui agora com a minha tela compartilhada com vocês. Vocês devem dar na tela inteira. Deixa eu ver se é a tela inteira. Bom, não é a tela inteira, mas enfim. Vocês devem estar vendo o meu Teams agora. Eu acho que a nossa equipe, aí vocês vou dar uma olhada no chat para vocês me confirmarem aí. Nossa equipe é N01. Quer dizer, aqui para mim, ó, vai aparecer 3/4 N01, programação de computadores. Então, o 01 é o pessoal da Bacelar. Tem Bacelar aqui hoje, né? Eu não dei uma olhada aqui no chat, não consegui ver se exatamente isso. Isabela, obrigado. Então, essa aqui é a nossa turma. Então, eu não sei como que vai aparecer para vocês, tá? Mas aqui, por exemplo, na minha guia superior tem as postagens. Então, eu posso escrever aqui e conversar com vocês. Aqui na guia arquivos, já tem tudo que vocês precisam, quer dizer, tudo que eu fiz upload. Ué, cadê? Ah, tá aqui, ó. Class Materials, de vocês pode estar diferente do que o meu está em inglês, tá? Meu computador todo está em inglês. Então, pode aparecer material de classe, não sei, mas é uma pasta que você vai clicar, aí vai ter toda a aula lá, inclusive os códigos que estão todos aqui nessa pasta. O, o arquivo que eu vou usar na aula de hoje, quer dizer, que eu vou propor que vocês usem comigo na aula de hoje, é esse Visual G 2.5 que está aqui, que é a versão mais simples dele, tá? Então, vou fazer o seguinte, vamos ver se vocês estão me vendo. Vamos lá. Eu fiz isso aqui na semana passada. Boa noite. Segue o arquivo que usarei na aula. Abraços. Exclamação. Boa noite. Segue o arquivo que usarei na aula. Exclamação. Então, eu venho aqui para vocês, na minha postagem ali, ó, e consigo marcar esse arquivo e compartilhar com vocês. Se eu enviar aqui, vocês devem agora estar recebendo. Então, se você precisar usar aí, de repente, num outro computador ou qualquer outro lugar, você não precisa ficar levando num pendrive, né? Precisa ficar guardando o link. Ah, eu fiz isso porque geralmente vocês costumam dar like quando eu faço isso. Aí começa um monte de like, né? Vou fazer isso mais vezes, cara, porque eu postei a aula e ninguém falou nada. Teve 2 coraçãozinhos só e agradeço, ó. Mas eu fiz agora, ó. Deixa eu compartilhar com vocês minha tela. Pra vocês verem. O Vitor, Juan, João, todo mundo compartilhando aqui, ó. Então vocês estão vendo aqui, ok? É só fazer o download, tá? Qualquer máquina que você esteja, infelizmente ele só está funcionando em Windows. Qualquer outra plataforma a gente vê se a gente consegue dar um jeito no decorrer das aulas aí, tá? Vocês vão ver que sozinhos vocês conseguem fazer
as coisas acontecerem. Quanto menos eu ajudar, melhor, na verdade. Espera aí. O que eu queria fazer com vocês, na verdade, era isso aqui, ó. Espera aí. Vou compartilhar a screen aqui, ó. Agora sim, tudo que está acontecendo na minha tela vocês vão ver. Aqui vocês estão vendo aqui, ó, chegando um monte de gente dando um ok, dando um amei. Ó, vou fazer isso na aula, hein, cara, porque se eu faço fora da aula, ninguém interage. Se eu faço durante a aula, o pessoal reage. Fica um monte de joinhas aqui, ó. 23, 19, ó, só caramba, a live rolando solta. Tá, então tá aqui para vocês, tá? Vocês podem fazer o download aí sempre que vocês precisarem, tá? Não precisa ficar carregando esse negócio o tempo todo. Eu acho que eu preciso minimizar e fechar, senão eu não consigo dar aula de tanto like que tem. Que é muito querido, né? Não sou mais querido em dias de prova. Deixa eu fechar aqui. Ó. Aí, se você fizer esse download, quer dizer, é só você ver um arquivo executável pequenininho. Tá aqui, ó, Visual G. Eu vou clicar 2 vezes nele e ele vai abrir. Tá? Se você não tiver a fim de baixar ele de nenhum site, você vai fazer isso daqui, ó. Vai clicar 2 vezes nele e ele vai abrir. Vocês devem estar vendo, então, pessoal, o Visual G. Eu vou começar minha aula, então, a partir de agora. Porque toda vez que você quiser fazer um programa, você vai baixar uma IDE. O que é IDE? É exatamente isso aqui. É um programa onde aqui eu vou poder começar a escrever as coisas, o computador vai entender. Tá? Então, deixa eu colocar isso daqui em tela dividida para vocês, para eu poder escrever um pouco também, né? Aqui do lado. Aqui, ó. Tá, então aqui do lado eu consigo, acho que escrever, ó. Ver se vocês estão vendo direitinho a minha tela, acho que sim. Consigo escrever aqui. E aqui do lado eu consigo, então, usar a programação. O que vocês estão vendo aqui do lado, pessoal, é o Visual G. Aqui, ó. É o Visual G. E aqui, o que vocês estão vendo nessas escrito aqui, eu vou chamar de, entre aspas, é o esqueleto. Você só vai entender a estrutura desse esqueleto depois que você já sabe programar. E cada vez que você tenta fazer a programação em uma linguagem, você vai ver que a linguagem tem um esqueleto diferente. Por exemplo, se eu quiser fazer programação eu sou obrigado a abrir e fechar funções. Se eu quiser programar em Java, eu preciso fazer de tal jeito. Python é uma das poucas que você não precisa fazer nada. Você simplesmente sai escrevendo. Tá? Mas, geralmente, todas as linguagens elas vão exigir que você saiba esse esqueleto aqui. São coisas que precisam ter no seu código para ele funcionar. O que está aqui, por exemplo, em azul, vou colocar aqui, ó, está grifado, são os comandos que fazem parte desse esqueleto. Quer dizer, está escrito aqui algoritmo, var, início e fim. Tudo bem? Então, tudo que está em azul grifado são coisas que são obrigatórias para o meu código rodar. O que é rodar o código? Rodar o código, então, é pegar esse programinha aqui e pedir para o computador, interpreta para mim todos os comandos que tem aqui, ó. Tudo bem? E só para, antes de fazer qualquer coisa, deixa eu falar para vocês que se eu quiser fazer comentários, eu sempre uso 2 barras. Quer dizer, quiser colocar, então, qualquer comentário meu, quiser escrever alguma coisa, falar o que essa linha de comando vai fazer, eu coloco, então, duas barras que o computador não processa essas 2 barras. Para não ficar atrapalhando a gente aqui, eu vou apagar tudo que está em verde aqui, ó. São os comentários. Daqui a pouco vocês vão ver para que servem esses comentários. Mas deixa eu apagar todos eles aqui, ó. Esse é o esqueletinho, então, do meu programa. Tá? Eu vou escrever var, e aqui vão as variáveis, daqui a pouco eu vou falar para vocês o que são isso. Início e fim. Quer dizer, tudo que eu colocar aqui entre início e fim, todas as instruções que eu colocar aqui, o computador vai fazer para mim. Como assim, professor? Então, ó, o que esse programa faz? Se eu chegar aqui em cima, por exemplo, em algoritmo, e colocar aqui em executar, a tecla F9, o atalho, tá? Ele vai executar para mim as instruções que estão ali. O que eu escrevi ali? Não escrevi nada, né? Simplesmente tem um código ali. O que esse Visual G vai fazer para mim é abrir, então, uma janelinha preta, aqui, ó, fim de execução. Ele não fez nada. Mas nessa janelinha eu posso fazer algumas coisas. Por exemplo, o que eu posso fazer? Primeiro comando que eu vou mandar para vocês antes de qualquer coisa. Antes de falar de variáveis. Primeira coisa que eu preciso ensinar para vocês é como que eu faço para escrever um texto. E vou fazer isso, pessoal, aqui usando o Portugal, que é a nossa linguagem de programação, vou usar o comando escreva.
Se tivesse em Python, é print. Se tivesse em C, é printf. Cada linguagem tem uma maneira. Mas a primeira coisa que você precisa aprender, de fato, é escrever um texto na tela do computador. E por tradição, pessoal, esse comando escreva, ele é sempre feito entre parênteses, tudo bem? Por tradição, eu vou colocar um texto. E já comecem a decorar isso. Texto sempre entre aspas. Quer dizer, entre aspas duplas, eu vou colocar um texto que vai ser, por exemplo, Olá Mundo. Primeira coisa que eu vou fazer, então, meu programa, ele sempre acontece aqui entre o início e o fim. Tá? Então, entre o início e o fim, o computador vai ler todas as instruções que estão aqui e vai executar. Eu tenho uma instrução. A instrução é, olha como é fácil essa linguagem, né? Escreva na tela, né? Escreva na tela do computador. Olá, mundo. E sempre quando for texto, eu vou usar aspas. Então, vamos lá. O algoritmo executar. Tutum. Olá, mundo. Olá Mundo, pessoal, é uma referência ao primeiro texto de internet que rodou o mundo, tá? Então, quando inventaram a internet, a primeira coisa que viajou de um computador para o outro via internet foi essa frase, Olá Mundo. O cara que criou a internet, realmente, a primeira mensagem que ele mandou foi isso, Olá Mundo. Por isso, por tradição, sempre quando você for aprender uma linguagem de programação, diz que vai dar sorte para você se você imprimir na tela, eu sou Olá Mundo. Então, toda vez que eu vou aprender uma linguagem de programação, eu sempre tento entender como que é fazer o Olá Mundo, né? É a primeira coisa que você aprende a fazer, é o primeiro passo. É o passo 1. Tudo bem? Então, beleza. Agora, para a gente entender o conceito de programação em si, quer dizer, eu posso usar esse comando escreva agora para colocar qualquer texto que eu queira na tela do computador, já sei fazer uma coisa. Porém, não é isso que a gente quer. A gente quer usar o computador, em princípio, para fazer conta rápida e conta precisa. E para começar a mexer no computador, eu preciso introduzir com vocês, pessoal, o conceito de variáveis. Depois de colocar a instrução, acho que eu fiz meio rápido aqui, ó. Então, por exemplo, olá mundo, né? Então, quero falar para o computador, interpreta essa instrução. Você pode apertar F9, se apertar Enter, ele vai editar aqui. Então, para a gente rodar, ou você aperta F9 ou você vem aqui em cima, algoritmo executar. Olá mundo. Bom, eu posso fazer outra coisa, né? Já que eu já fiz Olá Mundo, eu posso falar Olá Classe. Para vocês, né? Isso aqui era um programa antigo da TV Cultura. Quem é cringe vai lembrar, hein? Olá Classe. É o Marcelo Taz que fazia, cara. O professor Tibúrcio. Né? Clássico. Olá Classe tá aqui, ó. Tá? Então eu posso usar o comando escreve e toda vez que eu quero pedir para o computador leia as instruções, ele vai ler tudo de novo, tá? Então, cada vez que eu venho aqui no meu programa, clico em algoritmo executar, ou aperto F9 no teclado, ele vai ler tudo de novo e vai executar. A única instrução que ele está vendo aqui, ó, é o escreva olá classe. Ele colocou aqui, ó, olá classe. Tudo bem? Se eu tiver, por exemplo, em outro mundo aqui, colocar, por exemplo, print, que eu estou pensando em inglês aqui, estou pensando em Python, ele não vai rodar, tá? Ele vai falar, opa, print não existe, vai dar problema, tá? Então, o que o algoritmo faz, em princípio, perdão, o que o compilador faz, em princípio, é mostrar para vocês aonde existem erros estruturais também, tá? Então, ele pintou em vermelho, olha, tem uma coisa de errado ali, não existe print, né? Não. Estou falando em Portugal, aqui é o comando escreva, beleza? Então, vamos lá. Para a gente, então, começar agora a entrar no conceito mais básico da programação, o conceito de variáveis. O que são variáveis? Então, todos os programas de computador eles vão funcionar com o conceito de variáveis. Quer dizer, então, são caixinhas, literalmente caixinhas, onde dentro dessa caixinha eu posso colocar informações. Por exemplo, dentro dessa caixinha, eu posso colocar o número 2. Dentro dessa caixinha, eu posso colocar, por exemplo, o meu nome. Vou colocar aqui, ó, Bruno. Colocar entre aspas, para a gente já sempre pegar essa manha. Quer dizer, e nessa caixinha, para eu conseguir identificar ela depois, você precisa colocar, por exemplo, o identificador, por exemplo, o nome. Por exemplo, a caixinha A recebe uma informação. Em Python, eu não preciso me preocupar com isso. Mas em linguagens do tipo C, eu preciso fazer o que eles chamam de declaração de variáveis. Declarar variáveis. E aí, pessoal, de acordo com o plano de ensino, tá? De acordo com vocês, eu estou usando o Visual G porque ele é igualzinho ao plano de ensino. A gente vai declarar as variáveis usando o comando var. Já está aqui escrito. Vou até colocar em azul aqui.
Quer dizer, para declarar variáveis, então, no computador, eu vou escrever var e vou colocar as variáveis aqui. O que é declarar variável? Declarar uma variável vai ser, na verdade, uma etapa que eu não vejo, é uma etapa interna. Vou falar para o computador, olha, eu preciso de uma caixinha, e essa caixinha vai ter um nome tal. Quer dizer, então, eu preciso escolher um nome e falar para o computador montar para mim essa caixinha. Historicamente, pessoal, o que acontece é que, como é que você guarda dados no computador? Você guarda dados lá no disco rígido, né? No seu HD. No seu HD, se você for ver, ele é composto de diversos ímãs pequenininhos, que são as trilhas. Por exemplo, as trilhas são ímãs que podem estar, por exemplo, para cima ou para baixo, lá no seu disco rígido. Então, você tem um leitor ali, né? Se tiver, por exemplo, para cima é 1, para baixo é 0. Lá no disco rígido você consegue mapear e guardar informação. Declarar variável, então, é literalmente você chegar para o computador e falar, ó, vai lá no disco rígido, reserva literalmente um espaço de memória para mim. Ninguém mais pode mexer nesse espaço de memória, ele é exclusivo do computador, ele vai ser usado só para o programinha. E para eu conseguir identificar ele, você vai colocar um nome. Por exemplo, eu vou chamar a caixinha de A, de A minúsculo. Tudo bem? Existem, porém, tipos de variáveis. Tá, e o primeiro tipo de caixinha que eu vou falar com vocês é a caixinha do tipo caractere. Quer dizer, dentro dessa caixinha eu posso colocar, por exemplo, o meu nome. Vamos fazer o seguinte, vamos inventar uma caixinha, uma variável, que o nome vai ser, por exemplo, nome. E dentro dessa caixinha nome eu quero colocar caracteres. Então aqui no Visual G, você vai embaixo do var, colocar o nome da variável, aí 2 pontos escrever o tipo dela. Então o tipo que eu quero é caractere, é o primeiro tipo que a gente vai ver. Eu não vou ver o computador processar essa informação. Eu só vejo as coisas que estão aqui, ó, entre o início e o fim. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui um comentário usando aquelas 2 barras. Né? Para que eu faço comentário? Para saber que aqui, por exemplo, é a declaração de variáveis. Se eu rodar o código, essa parte em verde o computador não vai ler, ele ignora. Tá? É só para a gente ler aqui e conseguir se organizar. Então, eu quero uma caixinha chamada nome e dentro dela eu quero colocar caracteres. Tudo bem? Então pergunta, como que eu faço para colocar, por exemplo, o meu nome dentro dessa caixinha chamada nome? Eu vou fazer assim, ó. Nome. Cada linguagem existe um símbolo. Para a gente, vai ser 2 pontos igual. Tudo bem? Se você quiser, nessa linguagem, pode ser uma flechinha, que é o menor menos. Quer dizer que a variável, a caixinha nome, vai receber uma informação. Tudo bem? Em Python, em C, é só esse símbolo aqui. Mas você nunca vai interpretar esse símbolo como sendo igual. Não é igual. Para variáveis de computação, é recebe. Tudo bem? Para a gente, então, nessa linguagem Portugal, recebe, então, tem essa instrução. E se eu quiser colocar um texto aqui dentro, sempre entre aspas, eu coloco, por exemplo, ó, Bruno, meu nome. Aí você pode, de repente, aí depois colocar o seu nome para ver o que vai acontecer. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que eu posso também, se eu quiser, imprimir agora o meu nome na tela. Quer dizer, eu quero usar o comando escreva agora para colocar Bruno. Só que eu não quero usar o texto. Se eu quiser usar o texto, eu vou simplesmente colocar entre aspas aqui, ó, Bruno. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero, então, que o computador entenda que dentro da caixinha que eu chamei de nome, existe um texto e nesse texto tem ali uma informação. Quer dizer, então, se eu não usar aspas agora no comando escreva, e pedir para ele escreva nome, ele vai fazer, então, na sequência, esses passos. Então, ele vai primeiro montar uma caixinha, chamar ela de nome, colocar uma etiquetinha nela. Então, lá, vou colocar, então, uma caixinha. Nela eu vou colocar uma etiquetinha, nome. Essa coisa eu não vejo, tá? Eu só vou ver as coisas que o computador está fazendo entre o início e o fim aqui. Deixa eu baixar essa coisa aqui para ficar melhor para a gente ver. Ou seja, primeiro passo, primeira instrução. Dentro da caixinha nome, coloca lá o nome Bruno. Eu estou usando a atribuição. Então, dentro da caixinha nome, coloca a informação. Texto Bruno. Próxima instrução, escreva na tela, por exemplo, o nome. Se eu pedir, então, para o computador executar as instruções agora, você vai ver que ele vai escrever Bruno na tela. Quer dizer, então, que se eu quiser, posso guardar informações dentro de caixinhas e posso usar o comando escreva
para mostrar essa informação que está armazenada dentro da caixinha. Tudo bem? Esse var aqui que está escrito, ele é simplesmente um comando que faz parte do esqueleto, tá? Então, tudo que está grifado aqui, eu não sei para que serve, eu sei que ele existe. Ou seja, var é o comando que eu vou dar para escrever as variáveis aqui. Tá? Então, tudo que tiver embaixo de var são caixinhas que você está dando nome para ela. Tudo bem? O programa só vai acontecer aqui no início e no fim. Mas é obrigatório que você monte as caixinhas. Por quê? Se eu não declarar a variável, se eu não montar essa caixinha, então isso é uma coisa que é só do Portugal. Para C é uma coisa diferente. Se você estiver usando o Portugal Studio, ele vai declarar a variável de uma maneira diferente. Então, cada linguagem tem uma maneira de fazer a declaração de variáveis. O legal do Python é que não precisa declarar variáveis. Se eu não declarei variável, se eu não montei essa caixinha nessa primeira etapa aqui e rodar o código, você vai ver que ele vai dar, vai ter problema. Ó. A variável nome não foi encontrada. Quer dizer, eu preciso primeiro falar para o computador que existe essa caixinha, eu preciso montar ela. Se ele existe, aí sim eu posso usar para fazer as contas. Tudo bem? Var aqui é só para declaração de variáveis, tá? Então, primeiro você declara variáveis, aí tudo que você quer fazer, você é obrigado a fazer aqui embaixo. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui, ó, nome, dois pontos, caractere. Perceba que ele grifa o caractere. Ele pinta de marrom e grifa. Quer dizer que tá, o Visual G está mostrando para mim que está tudo correto. Quer dizer, se eu imprimir agora, pedir para ele rodar, ele coloca lá, Bruno. Pergunta: será que eu consigo usar o comando escreva para misturar as duas coisas? Por exemplo, eu quero colocar não olá mundo, eu não quero escrever olá Bruno, eu quero colocar só olá. E depois desse olá, eu quero que ele escreva o meu nome. Será que ele faz isso? Quer dizer, pergunta: será que dentro do comando escreva você colocar um texto e depois o valor de uma variável? Então, o pessoal já está mandando aqui para mim para o chat. Consegue, Ronda. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, antes do meu nome, vou colocar um texto olá, vírgula. Perceba que ele pintou de vermelho, né? Eu tenho um texto em vermelho e depois eu tenho uma variável que está sem aspas. Para conseguir fazer a ligação, né, concatenar, juntar as duas opções do comando escreva, para ele fazer o texto e a variável, eu preciso separar por uma vírgula aqui, ó. Então, olha só o que eu estou fazendo agora no computador. Eu estou pedindo para ele fazer, ó, escreva na tela do computador. Olá, é um texto, e depois que ele coloque o valor que está nessa caixinha que eu chamei de nome. O que está armazenado nessa caixinha nome? O passo anterior, aí tem que ser sempre sequencial, antes de qualquer coisa, eu coloquei lá, por exemplo, o meu nome. Então, aqui, eu estou pedindo para o computador escrever na tela do computador, olá, vírgula, informação que está armazenada nessa caixinha que eu chamei de nome. Olá, nome. Mas quem que é nome? Nome é um texto. Então presta atenção se eu fizer assim, ó, executar. Olá, Bruno. E alguém de repente pode se incomodar, fala assim, professor, o olá, vírgula, Bruno, aí nesse caso ele está colado. Dá para dar um espaço? Dá, então eu vou chegar aqui, ó, por exemplo, e colocar um espaço dentro do meu texto em vermelho, um espacinho. Na hora que ele colocar, por exemplo, o meu nome, ficar uma coisa um pouco mais organizada. Olá, Bruno. E aí a coisa legal do computador é que agora a pergunta de prova que eu poderia fazer para vocês, né? É verdade isso, ó. O que acontece se eu fizer assim agora? Por exemplo, ele vai continuar escrevendo Olá, Bruno, porque ele sabe que dentro da caixinha nome tem um Bruno? Não. A cada vez que eu pedir para o algoritmo executar o código, ele vai ler tudo de novo. Então, tudo que tinha antes não existe mais. A partir do momento que eu pedir para ele interpretar esse código, ele vai interpretar tudo de novo e exatamente do jeito que eu fiz. Nome Maria, e aí escreva olá, nome. O nome não era Bruno? Era antes, né? Mas agora eu mudei. Então, se você colocar aqui, ó, executar olá Maria. Beleza, eu posso manipular, então, essas variáveis da maneira que eu quiser. E eu estou mostrando para vocês que eu consigo fazer isso, por exemplo, com caracteres. Tudo bem? Por isso que sempre faz as coisas na sequência, tá? Uma depois da outra. Toda vez que eu mandar o código executar, ele vai fazer, ele vai ler tudo de novo. Outro tipo de caixinha. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Com vocês eu vou sempre apagando para ficar tudo
do jeito que deve ser. Ah, estou chegando agora, professor, me perdi. Eu vou abrir o Visual G pela primeira vez, vou fazer isso aqui com vocês. Ó. Por exemplo, quero fazer um novo. Quer salvar? Não. Toda vez que eu abrir um arquivo novo, ele já vai colocar para a gente o esqueleto, que são esses arquivos, esses comandos que já estão grifados aí em azul, que é algoritmo, var, início e seção de comandos. Essa parte aqui, ó, são os comentários que eu vou apagar. Só para lembrar, então, var é o comando então, que eu vou usar para fazer a declaração de variáveis. O que é a declaração de variáveis? Eu contar para o computador as caixinhas que eu preciso usar e dar um nome para elas. Então, por exemplo, agora eu quero fazer com vocês uma caixinha para guardar, por exemplo, a minha altura. Sei lá, a altura de uma pessoa. Altura. Alura não, altura. Perguntaram para mim dos cursos da Alura. Eu não conheço, mas parece que são muito bons, hein? Uma caixinha que agora tem outro nome, tá? Estou chamando ela de altura. E dentro dessa caixinha eu quero colocar um número. Como eu vou colocar em centímetros, vou colocar aqui um número inteiro, tudo bem? Tem outro tipo de caixinha que eu vou mostrar para você que são reais. Mas deixa eu fazer com inteiros primeiro. Quer dizer que então eu vou fazer agora uma outra instrução. Dentro dessa caixinha, por exemplo, a altura, eu vou guardar, quer dizer, recebe informação, sei lá, 175 centímetros. Perceba que para números eu não vou usar aspas. Vou colocar um número e ele coloca o número em vermelho ali. Quer dizer, então, que eu sei que dentro dessa caixinha a altura tem o número 175. Eu posso, então, simplesmente fazer assim, ó, escreva altura. Aqui, ó. Executar. Agora ele vai executar tudo de novo. Cada vez que você executa, ele esquece que você fez anteriormente e lê tudo de novo. Tudo bem? Aqui, ó, a altura, ele coloca aqui, ó, 175. Tudo bem? Pergunta, se colocar int funciona? Não, ó. Ele só vai funcionar se você fizer exatamente do jeito que ele quer. E aí cada linguagem tem as suas peculiaridades. Aqui para Portugal, você vai escrever inteiro. Aí vai colocar, por exemplo, uma caixinha do tipo inteiro. Ah, beleza. E se eu quiser mais de uma caixinha, professor? Como assim? Se eu quiser, por exemplo, uma caixinha A e uma caixinha B, uma caixinha A e uma caixinha B, pode fazer assim, ó, A e B. Desde que as duas sejam inteiras. Deixa eu fazer mais um exemplo com vocês. Deixa eu pegar, por exemplo, o peso, vai. Peso é uma coisa meio, né? Peso. Para declarar variável, você sempre usa só 2 pontos, tá? É isso que eu preciso falar. Dentro da caixinha peso, eu vou colocar números reais. Então, ó, estou mostrando para vocês tipos de variáveis. Então, tem caixinhas que eu coloco textos, sempre entre aspas. Tem caixinhas que eu coloco números inteiros, sem ponto, sem vírgula. E aqui eu vou colocar números reais, que são os números que a gente conhece. Todos os números que a gente conhece que tem vírgula ali. Tá? Por exemplo, o peso vai ser 85,78. E percebam que se eu colocar vírgula aqui, ó, ele vai separar o 85 e o 78. E não é o que eu quero que aconteça. Eu quero 85,78. Vírgula aqui para a gente vai ter que assumir o papel de ponto. Se você não fizer isso, vai dar problema. Bem? Então, se eu quiser escrever na tela, por exemplo, que está nessa variável peso, sempre entre parênteses aqui, tá? Eu coloco, então, escreva peso. O que acontece se eu fizer assim, por exemplo? Eu escreva peso. Ele vai entender que tem uma variável. Não. Se eu usar duas aspas, pessoal, no comando escreva, ele sempre vai imprimir o que está entre aspas. Então, se eu colocar escreva peso entre aspas, ele vai imprimir na tela peso. Aqui, ó. É o texto que eu quero. Se eu quiser que ele olhe para a caixinha e coloque o valor que está armazenado na caixinha, aí pode ser texto ou pode ser número, depende, né? Aí você vai usar sempre uma variável sem aspas. Tudo bem? Aqui, ó. Beleza? E aí o que eu posso fazer, pessoal, é fazer tudo acontecer ao mesmo tempo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Isso. Eu tinha, então, fiz um de cada vez com vocês, né? Mas a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o nome da pessoa é um caractere. Eu posso ter quantas caixinhas eu quiser.
Aí eu tenho, por exemplo, a altura, que é do tipo inteiro, e tenho o peso, que é real. Então, para cada das variáveis, eu vou colocar uma informação e vou imprimir na tela. Aí eu vou tentar responder o que o pessoal está perguntando aqui para mim. Por exemplo, eu quero colocar no nome, colocar Maria. Se eu fizer assim, ele vai dar erro. Eu preciso sempre colocar texto entre aspas. Tá? Como o nome é um caractere, preciso colocar um caractere lá dentro. E quero escrever na tela. Escreva na tela, por exemplo, nome, dois pontos. Aí eu não quero colocar o Maria. Se eu mudar mais tarde essa informação, eu quero que apareça a informação atualizada. Então, por exemplo, nome. Tudo bem? O pessoal está perguntando coisas mais complexas para mim. Peraí que eu vou com calma. Ó, então, executar a instrução. Variável nome recebe Maria. Escreva nome, dois pontos, Maria. Perfeito. Agora, aqui embaixo, eu quero colocar todas as informações agora. Eu quero, então, que a altura da Maria, por exemplo, seja 1,60 m. 160 centímetros, como eu coloquei inteiro, ela está esperando o número inteiro, então centímetros. Então, eu escreva na tela, mesmo princípio, agora sem preguiça, tá? Sem ficar copiando e colando, sempre tentar escrever as coisas em programação. A altura, dois pontos, aí eu coloco aqui, ó, a altura. Olha só, eu vou pedir para ele executar, e se eu fizer isso, ó, nome Maria, altura 1,60 m. Aí vocês vão perceber, que já começaram a perguntar aqui para mim no chat, uma coisa que incomoda muito a gente, que a gente chama de quebra de linha. Como assim, Ronda? Eu quero pular uma linha, cara. Eu quero nome Maria numa linha, mas eu quero que a altura 160, quer dizer, que o próximo escreva, ele esteja na linha de baixo. Então, se a primeira coisa que você aprende a escrever num código qualquer é imprimir o Hello World na tela, a segunda coisa que você aprende é fazer o tal da quebra de linha, é o pular linha. Em Python, em C, é a barra invertida N. Aqui para a gente é muito mais simples. Você vai usar então o comando escreval. Então vou ficar aqui, ó. Escreva. Escreva, abre e fecha parênteses, né? Ele funciona então com texto, se você quiser, ou com variáveis. Fiz azul aqui, era. Ou com variáveis, sem aspas. E se você quiser pular linha, você vai usar o escreval. Escreva L. Aqui em Portugal é super simples, tá? Então, às vezes, se eu, em vez de colocar escreva L, é justamente porque eu queiro aqui pula uma linha. Então, se eu usar escreval aqui, ele vai, então, pular uma linha, que é exatamente o que o pessoal quer que aconteça. Ó. Então, executar, aqui, ó, nome Maria, altura 160. Tá? Pelo mesmo motivo, vou colocar escreval aqui, vou colocar outra informação, peso. Por exemplo, a Maria pesa 50,34, 340 gramas. Quer dizer, aqui eu preciso colocar dois pontos iguais, senão dá problema. Quer dizer, fazer assim para ficar separado. Primeiro comando, segundo comando, e a terceira linha aqui que eu estou querendo colocar é escrever na tela agora. Escreva na tela do computador, que, entre aspas, o peso da Maria aí sempre vírgula, peso. Vou colocar aqui e daqui a pouco eu vou simular com vocês alguns erros, tá? Algumas coisas que eu posso fazer de errado aqui. Ó. Então, nome, Maria, altura e peso. Então, se eu quiser pular linha, eu coloco escreva L. Se eu colocar só escreva aqui, ó, nos três, o que vai acontecer é que eu vou ter uma linha só com as três frases que eu coloquei. Ó, executar, ó, nome Maria, altura, peso, tudo numa linha só. Mas se você quiser pular linha, você pode usar, por exemplo, o escreval aqui no nosso código. Tudo bem? É pergunta, né? Por que eu coloquei escreval só nessa linha e não na de baixo? É porque ele pula uma linha. Essa daqui não precisa pular linha. A última não precisa pular linha. Mas eu posso colocar escreval aqui também. Não tem problema nenhum. Tá? A parte boa da programação agora é que as perguntas que vocês vão fazer, vocês devem testar. Professor, o que acontece se eu fizer isso? Não sei, faz aí testa. Professor, e se eu não colocar vírgula aqui, o que acontece? Não sei, por exemplo.
Eu sei, na verdade, vai dar erro, ó. Quer dizer, se eu coloquei um texto e coloquei uma variável junto no mesmo escreva, eu preciso separar o texto da variável. Se eu colocar tudo junto, não colocar vírgula, ele vai acusar, ó. Tem algum erro aqui, ó. Nessa linha, ele fala aí onde é que tá. Ah, professor, eu esqueci de fechar essa aspas aqui, ó. Ela vai ficar tudo pintado em vermelho e se você tentar executar o algoritmo, ele vai dar problema. Aí não adianta a gente reclamar com o computador. Agora eu preciso entender quais são as regras da linguagem e preciso seguir essas regras. Então, essas primeiras aulas eu vou ficar com vocês fazendo esse tipo de exercício aqui. Tudo bem? Tenta ver se você não está com quem está com erro, né? Sendo um problema na vírgula. Se você colocar vírgula aqui, ó, por exemplo, peso 50,340, ele vai reclamar. Por quê? Ah, não, ele vai colocar, na verdade, ele vai entender que é só os 50. Vírgula é uma outra coisa aqui. Se ele nem fosse aceitar. Quer dizer, ele ignora que é um número decimal. Ele não entende. Em Python daria erro, coisa do tipo, tá? Então, se é real, você precisa colocar um ponto para separar o decimal. Se eu fizer colocar, por exemplo, uma informação que eu não posso, por exemplo, caixinha altura, eu falei que vai um inteiro, tá aqui, ó. Se eu quiser colocar, por exemplo, um número real, ele não vai aceitar, ele vai dar problema. Ó, vai falar, olha, você falou que ia colocar um número inteiro, mas está colocando um real, não pode. Mas, por exemplo, aqui no meu texto, vamos fazer assim? Apagar tudo aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante, tá? Vamos declarar, por exemplo, duas caixinhas A e B do tipo caractere. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer com vocês aqui, meio que uma pegadinha, tá? Na caixinha A, eu vou colocar o número 1. Na caixinha B, eu vou colocar o número 2. Tudo bem? Sem fazer nenhuma alusão ao operador, porque o operador eu vou falar na próxima aula que vai começar daqui a pouco. Daqui a pouco encerra essa e começa outra, né? Na próxima aula eu vou falar com vocês de operadores. Mas falem para mim o que acontece se eu fizer agora no comando escreva A mais B. Presta atenção. Aqui eu estou induzindo os senhores ao erro, porque eu estou querendo mostrar aqui explicitamente a diferença que eu tenho entre os tipos de caixinha. Eu tenho, então, aqui nesse meu código, uma caixinha chamada A, que está recebendo lá um caractere. Presta atenção, e está entre aspas aqui, o 1 que está lá não é um número, é um caractere. Tipo o caractere do seu CPF. Você não faz conta com aquele número, você se preenche. Quer dizer, é um número, ele tem um significado, mas não é um número de fazer conta. É um número. B também, ela recebe um caractere. Se eu estou escrevendo ali alguma coisa, por acaso eu escrevi o número 2. Se eu pedir para colocar no comando escreva A mais B, ele está falando para a gente, escreva na tela o que está na caixinha A e junta com o que está na caixinha B. Como os dois são caracteres, o que ele vai fazer, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ele vai colocar o 1 e depois ele vai imprimir o 2. Pô, mas esse computador é burro, né? Não está fazendo uma conta demais? Muito pelo contrário, esse computador ele é muito esperto. Ele está entendendo que eu tenho, e aí em computação a gente chama isso de strings, é uma sequência de caracteres. Quer dizer, eu tenho um caractere, eu somo com outro caractere, você tem dois caracteres. É exatamente essa instrução que eu estou mandando ele fazer. Então o pessoal já colocou aqui para mim no chat, né, professor? Isso daí, junto que você está colocando, vai aparecer 12 aqui na nossa tela. Por quê? Porque você está mandando construir caixinhas que são caracteres, aí você está mandando ele somar esses dois caracteres. Então o computador ele faz exatamente isso. Por exemplo, deixa eu fazer agora uma outra situação aqui. Eu não quero A e B caractere, eu quero caixinhas C e D do tipo inteiro. Opa, inteiro. Se eu escrever errado aqui, ó, ele nem pinta e não grifa, tá? Então, a parte legal da IDE, com as ideias legais, elas visualmente te dão algumas informações. Tá? Então, tipo, inteiro. Aqui, ó. Então, caixinhas C e D inteiro. Então, vamos lá. Eu quero que a caixinha C receba o número 1. Não estou usando aspas agora, tá? Então, no caso anterior, eu usei aspas. Se eu não estou usando aspas, o computador sabe isso daqui. É um número. 2. Quer dizer,
O que acontece se eu mandar o código rodar agora? Não vai acontecer nada. Como assim, professor? Ué, código, aí você vai reclamar, né? Pô, mas computador burro. Não, na verdade, né, a parte que está falhando aqui está desse lado. Porque esse código, eu simplesmente peguei uma caixinha chamada C, já existe, né, ela é tipo inteiro, coloquei o número 1, peguei uma caixinha D, coloquei o número 2. Acabou, meu programa fez isso. O que que eu vi? Eu não vi nada, mas tá, o que que eu pedi para ver? Não pedi nada. Então o computador ele fez exatamente o que eu pedi para ele fazer. Né? Foi naquela história do menininho lá, né, que fica bravo. Vou ficar bravo que o computador não colocou para mim o que eu queria. Eu queria colocar a soma. Tudo bem, mas, né? Então, para a gente não se frustrar, você precisa mandar o computador fazer as coisas. Ele não dá para adivinhar. Ah, ele queria fazer o mesmo exemplo que o anterior. Só que é uma máquina, né? Ele simplesmente pega as instruções e executa. Se eu falho nas instruções, eu quero escrever aqui o A mais B. Nesse caso, o que, que vai acontecer? Nesse caso, vai acontecer agora que ele vai fazer. A mais B, desculpa. Obrigado, Márcio. C mais D, C mais D. Eu não posso na código errado também, né? C mais D. Se eu escrever C mais D aqui, agora sim, ele consegue fazer uma coisa muito interessante, que é fazer um cálculo algébrico simples. Ele sabe que o 1 é um número, sabe que 2 é um número, e ele sabe que se você manda somar dois números, ele sabe o que precisa fazer. Tudo bem? Então, esses principais comandos, quer dizer, mais e menos, já está meio que dentro de todos os códigos. Você não precisa fazer nenhuma coisa a mais. Por sorte, no Visual G, isso vai funcionar para todas as operações algébricas que tem aí no computador. Tudo bem? Então, a partir da próxima aula, eu vou definir com vocês, então, essas operações algébricas, a gente vai conseguir fazer aí algumas contas. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se eu posso ajudar vocês a mais alguma coisa. É para baixar o arquivo em executável. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu dar uma resumida aqui, porque a partir de agora eu faço de conta que eu cheguei na computação, nunca mexi com o computador, entrei lá no Teams, baixei o Visual G e dei um clique duplo, que o professor falou. Aí vai acontecer exatamente isso daqui. Ó. Ah, opa, me pedi para salvar, não quero que salve, não. Então, a partir de agora, pessoal, se você quiser começar a se organizar, você pode. Eu só mostrei para vocês, mas para a gente enxergar o que está acontecendo. Agora a gente pode ver com calma qual que é o funcionamento desse software aqui. Então, essa IDE, vamos ver que ela é bastante intuitiva, ela foi escrita por um professor, tá? Para ajudar a gente a entender a lógica de programação. Ela é completamente gratuito. Tá? Essa é a versão 2.5 e a versão mais simples. Tem versões mais avançadas, mas para manter só a lógica de programação aqui em foco, eu vou usar essa versão mais simples. Nessa versão mais simples, então, ela vai vir sempre com essa configuração. Então, o que está em azul grifado aqui, você não precisa entender o que, que elas são. Na verdade, a gente entende o que, que elas são, não entende o porquê e como que elas funcionam, né? Quer dizer, então, que esse algoritmo aqui é uma coisa que para avisar que o código, o programa vai começar, seria mais ou menos a função principal. E aqui, ó, eu posso colocar o nome do meu programa. Por exemplo, estou tendo uma aula aqui, que vai ser aula turma 01. É um texto que não vai entrar em nada do meu código, tá? Isso aqui são coisas só para organizar. E o Visual G ele já sugere aqui que você coloque, por exemplo, algumas informações. Tá? Então, automaticamente ele já gera a data de hoje, ó. E se você quiser colocar seu nome aqui, né? Meu nome Bruno, autor do programa, função. O que a gente está fazendo aqui? É uma aula teste, por exemplo. Aí depois, se eu salvar esse arquivo, eu posso fazer isso aqui, ó, em salvar como? Eu posso colocar aula 1, turma 01. Opa. Aí mais tarde eu posso pegar esse arquivo do jeito que ele está. Tudo bem? Então, essa parte verde são declarações, são só comentários, não preciso delas. Essa parte aqui agora, onde está escrito var, isso aqui é só para o Visual G. Tá? Em outras linguagens não é assim. Por que, que tem que ser assim? Porque o Portugal funciona dessa maneira. Tá? Então, em Python não tem essa etapa. E em Portugal Studio ou em outras linguagens, você coloca, por exemplo, primeiro inteiro, aí você coloca quais são
as variáveis. Não sei nem se funciona isso daqui. Deixa eu ver. Ah, não vai dar certo. Tá? No Portugal Studio, que é um outro programa que mexe também com Portugal, lá para declarar variável é assim, é de outro jeito. Então, cada linguagem tem uma maneira, tem uma manhãzinha, tá? Isso aqui é uma peculiaridade da linguagem. Para a gente, então, qual que é a regra? Você não precisa escrever var, já está escrito, mas tudo que tiver aqui embaixo de var, até o início, são caixinhas que você quer montar. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, agora sim, né? Declaração de variáveis. São declaração de variáveis. São eu contando para o computador que eu quero caixinhas e que eu quero usar essas caixinhas para guardar informações lá dentro. Então, não basta eu dar um nome, eu preciso falar o nome, dois pontos e o tipo dela. Tudo bem? Então, aqui, ó, para voltar à tela inicial, quer dizer, para começar de novo, eu clico aqui, ó, no novo, Ctrl N, ou em arquivo novo. Você sempre consegue fazer um novo. Não sei se foi isso que perguntaram para mim. Tudo bem? Então, as caixinhas todas que você precisa montar são sempre aqui, entre o var e o início. Não precisa lembrar de escrever var, porque vai estar sempre escrito ali, tá? Mas toda vez que você quiser usar uma caixinha, você, então, é obrigado a fazer a declaração de variáveis. Por exemplo, eu vou errar aqui. Eu não vou declarar caixinha, e na caixinha A, que eu estou inventando aqui, eu quero colocar, por exemplo, uma conta. 12 mais 5, por exemplo. Se eu executar esse negócio, ele já vai dar problema. Por quê? Porque ele fala que a variável A não foi encontrada. Como assim não foi encontrada? Então, para a gente poder usar as caixinhas, essas variáveis, eu preciso primeiro contar para o computador que ela existe. Eu faço isso ali na etapa de declaração. Tá? Então, aqui em Visual G, eu sou obrigado a fazer a declaração das variáveis. Então, por exemplo, a caixinha A, ela vai receber, por exemplo, um número inteiro. Tá? Então, 12 mais 5. O que acontece se eu rodar esse código aqui? Ele vai fazer exatamente o que eu mandei. Ele vai pegar a caixinha A e na caixinha A, opa, eu fiz errado, ó. O que eu fiz de errado? Aqui, o programa exige que eu coloque dois pontos e o tipo. Eu me confundi aqui, né? Eu usei o símbolo de atribuição. Eu falei, dentro da caixinha A, vai, não tem o menor sentido, viajou, errou. Ele falou aqui, ó, tem uma coisa errada na declaração de variáveis, é verdade. A caixinha A, que eu quero montar, é dois pontos e o tipo. Se eu escrever errado, ele já vai acusar para mim o erro. Beleza, já errei aqui. Se eu pedir para ele rodar agora, ele vai rodar, sem erro nenhum. O que ele escreveu para mim na tela? Não escreveu nada. Alguém vai reclamar, né? Pois o computador é burro, o computador é ruim, quebrou, o computador não presta, o computador não sabe fazer nada. Na verdade, ele sabe. Ele está fazendo exatamente o que eu pedi para ele fazer. Ele montou uma caixinha chamada A, eu não vejo esse processo, e dentro dessa caixinha A, eu pedi para ele colocar 12 mais 5, e ele fez isso. E acabou. Foi exatamente a ordem que eu dei para ele, eu não posso reclamar. Se eu quiser, por exemplo, ver o que está dentro dessa caixinha, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu escrevo aí dentro da caixinha A. Agora sim, consigo ver o que eu quero. Apareceu lá, 17. Agora então eu posso usar essas caixinhas para guardar algumas informações e adicionalmente eu posso usar operadores para a gente fazer contas com essas caixinhas aí. Tudo bem? Vou fazer o seguinte, deixa eu voltar para a aula, deixa eu ver se eu tenho tempo para fazer isso, se eu faço isso na próxima aula. Não, deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint. Deixa eu fazer assim. Está na outra tela. Acho que agora está ok para vocês. Vou voltar aqui para a nossa tela, porque, de novo, tá? Eu vou insistir para que a gente enxergue a programação. Tá? Então, a sugestão do software que eu estou usando aqui com vocês, deixa eu fazer a caneta aqui, é usar então esse Visual G, tudo bem? Então, por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso justamente porque os comandos, tudo, é idêntico aos comandos que eu preciso passar para vocês de acordo com a ementa do curso, que está a ver com o plano de ensino. Eu insisto que não é obrigatório, tá? De maneira alguma. É muito estranho a gente exigir que os alunos tenham ali uma máquina a mais, ou tá com duas telas do computador para conseguir fazer, ou que tenha obrigatoriamente o Windows instalado.
tá? Mas é altamente recomendado que você tente fazer isso em alguma outra linguagem. Como eu já falei para vocês, eu não consigo ficar dando assistência para vocês em outras linguagens fora o Portugal. Por isso que eu vou fazer o curso inteiramente em cima desse Visual G. Porém, se você quiser, aí fica por sua conta e risco, e eu até recomendo, tá? Que você faça isso numa linguagem de computação, por exemplo, Python, rodando no Google Colab, por exemplo. Você vê que tudo que eu estou fazendo aqui, você pode fazer em Python também de uma maneira bem mais simples. Tudo bem? Aí na próxima aula eu vou mostrar aí para vocês, não em Python, mas vou mostrar no Visual G como que eu faço para começar a fazer algumas contas aí para ajudar vocês no curso. Tudo bem? Gabriel, fazer essas coisas mais visuais, em princípio, não vai ser possível. Não no Visual G, porque ele é muito limitado, mas em Python e Java você conseguiria, com certeza, colocar um botãozinho. Tá? Então, por exemplo, o pessoal perguntou usando o DevC, usando o PyCharm, quer dizer, se você entende já um pouquinho de programação e entende que a lógica é a mesma, os comandos podem ser diferentes, as regrinhas podem ser diferentes, e aí cada linguagem vai ter uma, mas você vai ver que o esqueletinho, quer dizer, a maneira de pensar, ela é sempre a mesma, tá? Pelo menos no começo da programação, vamos ver que as linguagens elas são muito parecidas entre si. Quer dizer, muda o nome do comando, muda a maneira de declarar a variável, mas em princípio as coisas são muito parecidas, tá? Então você consegue acompanhar meu curso usando, por exemplo, qualquer outra linguagem de programação. Se você programa em Python e pega um código em Portugal, você lê e entende, porque está em português. Se você entende Python em inglês, é a mesma coisa, quer dizer, é muito mais fácil. Tudo bem? Mas, de novo, eu vou ficar no Portugal porque faz parte do plano de ensino. Eu roubei uma frase aqui do curso lá de Python, que é o curso do Guanabara, para insistir, para vocês treinarem, tá? Isso vale não só para o meu curso, mas vale, em princípio, para a vida. Aí diz ali uma frase que a gente não sabe qual é a fórmula do sucesso. Realmente, não dá para a gente ficar falando aqui a fórmula do sucesso. Mesmo se eu soubesse, vocês não iam me ouvir, não iam fazer o que eu ia falar. Mas uma coisa eu posso afirmar com vocês com verdade, tá? A fórmula do fracasso a gente conhece, e o fracasso está justamente em você não treinar, tá? Então, principalmente em exatas, e assim, principalmente ao quadrado em programação, porque é muito fácil você acompanhar a aula e entender o que está acontecendo, porque as coisas fazem sentido. Escreva na tela, você escreve na tela lá, você vê. Só que na hora que você vai tentar fazer um programinha, você vai apertar F9, não vai rodar. Tá? Então você vai se sentir como se fosse aquele menininho, você vai ficar muito bravo, vai querer desistir. E a vida é assim, programação é assim também. Tá? Então imagine como programação não é uma coisa que você vai simplesmente sair programando e achar que é tudo as mil maravilhas. Não é assim. Você precisa praticar e praticar bastante. Tá? Então, no exemplo que eu passei para vocês no vídeo do menininho lá usando o sanduíche como referência, é exatamente o que um programador passa no dia a dia. Quer dizer, um cientista, em princípio, passa no dia a dia. É a frustração perante a sua própria incapacidade de escrever um código que uma máquina executar. É uma coisa tão simples. Como que você não consegue escrever esse código? Tudo bem? Então, preciso que os senhores pratiquem, pratiquem, pratiquem. Quanto mais você pratica, quer dizer, mais você vai ficar dentro do século. Tá? Lembrando que tecnologia é uma coisa que está avançando aí numa velocidade gigantesca, né? Um ano que você fica sem estudar e fora do mercado de trabalho equivale a 7 anos que você fica defasado. Então, insisto para que vocês façam aí, então, a prática. Tudo bem? Deixa eu ver se eu tenho aqui na próxima. Agora eu vou começar a repetir as coisas aqui. Próxima aula, então, eu vou dar um intervalo agora, faltam 5 minutinhos para a aula, eu vou tentar responder algumas perguntas aqui, mas em princípio eu vou encerrar essa primeira aula. Às 20h45 eu retomo com vocês esse assunto, e aí é assim, ó, aí eu vou dar aula mesmo. Isso aqui não foi a aula ainda, tá? Isso aqui foi só eu conversando um pouquinho com vocês, mostrando que existe uma ferramenta chamada Visual G e que eu posso usar essa ferramenta ao meu favor. Se vocês sabem disso, agora eu posso começar a minha aula. Beleza? Então minha aula vai começar, em princípio, às 20h45. Vai ser muito mais fácil acompanhar agora os conceitos depois que vocês já viram. E algumas pessoas, bastante gente, que já fizeram alguma coisa parecida aí acompanhando durante a aula, então vocês vão ver que fica muito simples a gente entender os conceitos. E no final da aula de hoje, eu espero sair com pelo menos um programinha que resolve para um problema de física, de verdade.
talvez no semestre passado, mas resolve um problema de física. Tudo bem? Eu vou ficar respondendo algumas perguntas aqui com vocês agora, tá? Mas em princípio a aula encerrou agora, um intervalinho aí de 20 minutos. Eu vejo todos vocês aí às 20h45. Eu vou chegar um pouco antes para a aula para ligar tudo, né? Mas vejo vocês daqui a pouco aí, beleza? Vai trocar o link é outro, vocês precisam acessar lá. Tudo bem? Então, o problema de fazer a linguagem Python ser oficial, acho que não sei até que ponto é de interesse das pessoas também. Eu sei que talvez boa parte dos alunos sintam interesse de fazer programação em Python, mas a grande verdade é que a grande maioria dos alunos não vai apoiar uma mudança para Python, tá? E vai preferir fazer o curso em Portugal. Mesmo que todos os alunos queiram fazer o curso em Python, tem a ver com umas coisas muito mais profundas, porque o curso da universidade também engloba uma parte que é EAD. É quando você muda um conceito ou um plano de ensino, você precisa fazer isso meio que globalmente, que é uma coisa que não é tão simples quanto apertar um botãozinho. Então eu entendo a frustração de vocês e compartilho da frustração de vocês. E saibam que eu sou a primeira pessoa, ou a mais interessada em fazer isso acontecer em Python, tá? Eu estou, inclusive, já meio que... O pessoal também tá meio bravo comigo, de tanto que eu estou atormentando lá. Pô, muda para Python, por favor. Deixa eu fazer em Python, por favor. Quer dizer, eu sou a primeira pessoa a estar ali tentando fazer isso acontecer. Então, assim que der, se liberar no meio do semestre, eu já mudo para Python, para ter certeza. Python é muito mais simples, tá? Mas, né, por questões aí de plano de ensino, a gente é obrigado a fazer. Mas não tem problema, tá? A lógica de programação funciona aí para todo mundo. Eu vou ficar só com o com o Portugal, tá? A princípio. Eu já querendo exercício, pera, calma que vem. Na hora que vier, vai machucar, hein? Não, mentira, vocês vão ver que meus exercícios eles são os mais fáceis. Depois, no final da aula, da última, me lembra de passar o link, o Jorge João perguntando para mim de curso de programação, eu vou passar o link do Guanabara, do curso em Python no YouTube, que é muito bom. Mas me lembra no final da próxima aula que eu passo para vocês aí. Mais fácil. O programa eu deixei lá no Teams. É uma mensagem minha no Teams com o programa. Não é nem link para baixar, é o programa em si. De vocês aqui. A mecatrônica e programação tem tudo a ver, né? Automação, a gente Arduino, essas coisas. Mas depois do Python, vixe, depois do Python, Python meio que não tem fim, porque no Python em si, eu falaria para você aprender, por exemplo, uma biblioteca chamada Pandas para dados. A biblioteca Pandas é fantástica. Então, mesmo em Python, você já sabe programar em Python, tem a biblioteca SymPy, biblioteca NumPy, biblioteca... Tem várias bibliotecas, né? Essa Pandas é fantástica, tem várias e várias áreas. Eu vou repetir tudo isso que vocês estão perguntando, eu vou deixar para responder na próxima aula, tá? Que vai ficar escrito, aí vocês vão ver. Engenharia da computação e engenharia de software. Aqui, em princípio, a engenharia da computação vai te ensinar a mexer com portas lógicas de física, né? E quando você está em software, você já vai praticamente para uma área que está para desenvolver essas coisas, tipo banco de dados e outros tipos de disciplina. Para a parte de hardware, você vai ver semicondutores, essas coisas, basicamente essas diferenças. É basicamente é errado o que eu vou falar, mas uma mexe com hardware e outra com software, tá? Mas isso de uma maneira bem simplista, assim. Ah, da Amazon eu vi.
A parte de data science, big data, essas coisas com Python, o Pandas, inclusive, Márcio, ela é extremamente voltada para esse tipo de coisa. Depois eu até me lembro de passar, deixa eu ver se eu lembro, é Kaggle. Tem um site chamado Kaggle, acho que é assim, .com. Mas depois pergunta para mim que eu passo com vocês com calma, que me ensina a mexer com machine learning, essas coisas. É bem difícil esses cursos, cara, mas é gratuito também uma parte ali. Ensina a mexer com pandas, essas coisas também, que são pacotes bem legais ali do Python. Não, sabia que os carinhas iam ver jogo ali. Ainda que eu escondia. Tem só o LOLzinho, um Valorant, um Fall Guys. Sempre quando compartilha o desktop como diz, é um perigo compartilhar o desktop, né? Vocês sabem. Não vou ficar entrando em história aqui porque é meme, mas compartilhar a tela cheia assim, o cara tem que ser bom, hein? Tem que ter coragem para compartilhar. Eu jogo só pra. E quando eu jogo, né? Que tava tão ruim esse tempo que eu acabei nem jogando mais, mas eu jogo só pra fidar, mas não tenho ela, não tenho essas coisas. Deixa eu ver se eu consigo responder mais alguma coisa aqui. É isso, do resto eu vou deixar para responder na próxima aula, tá, pessoal? Vocês vão. Aí fica escrito, né? Aí fica melhor para. Beleza. O pessoal me chamando para jogar um Dotinha. Eu preciso instalar o Dotinha, cara, porque LOLzinho não tá dando. Quem sabe o Dotinha. Eu fiquei de instalar o Dota, cara. Não sei por que que eu não fiz isso. Mas eu vou instalar o Dota para jogar. Talvez consiga me dar melhor um pouco do que no LoL. Ah, Apex falaram para mim também. Eu até olhei. Mas bastante gente falou de Apex para mim. É, mas eu tô com um notebook aqui, cara. Na época da pandemia, eu nunca precisei. Eu sempre tive desktops. Mas depois de um tempo, comecei a dar aula e eu fiquei no console jogando. Aí não tive desktop. Quando começou a pandemia, eu optei por pegar um notebook. Isso aqui é um Ryzen 5 com 16 não. Tem 12 GB de RAM. É, ele roda LOLzinho tranquilo, assim. Um outro joguinho, configuração baixa, mas eu peguei mais focado na EAD. Mas depois eu me arrependi, cara. Devia ter pego um desktop. Eu sou de, eu sou pessoa que sempre teve desktop. O notebook ele é muito prático, mas ele me deixa, ele me faz passar raiva. E cara, eu não conheço essa linguagem, não. Eu vou dar uma pesquisada aí. Pelo menos de nome assim, eu não estou lembrado. O curso que eu estou falando exatamente é do Guanabara. O curso do Python Video. O curso do Guanabara é o melhor curso que tem na internet. Curso de qualquer coisa, cara. É muito difícil pegar um curso tão de graça, né? Um curso gratuito com aquela qualidade e quantidade de informação, porque ele vai até o fim, assim. Pelo menos é só introdutório, tá? São 3 módulos, mas é só introdução. Mas é uma introdução muito bem feita. Muito bem feita. Do Guanabara, muito bem. É, o pessoal comentando, eu também queria comprar um desktop, mas aí para comprar um desktop vai aquela coisa, você não vai comprar um desktop e vai deixar com uma placa de vídeo ruim, você tem que botar uma placa de vídeo boa. Só que o preço da placa de vídeo, ela, né, na pandemia, ela disparou. Aí, uma boa parte da grana do seu desktop vai para a placa de vídeo. E eu sou meio viciado em som, música, essas coisas. Até, inclusive, não sei porque eu não falei de simulação de áudio e plugins de gravação, essas coisas, porque eu sou viciado nessas coisas. Mas, enfim, eu queria colocar uma placa de áudio também, né? Porque pô, já que tem um desktop sem placa de áudio, não. Aí para que pegar aquele microfone condensador para fazer as lives e tal. Eu até tenho uma plaquinha externa aqui, mas se eu ligar no notebook, ele vai piar. Não vai. Não vai dar, não.
Então, em princípio, essas coisas. Eu sempre fui assim, cara, tipo o Galaxy da Samsung, né? Lançava o Galaxy 6, aí eu comprava o 4. Aí lançou o 7, aí você compra o 5. Só que agora não tem mais essa, cara. É tudo 10 para cima e tudo muito caro. Então eu também tô nessa de esperar ter um upgrade bom de tecnologia para poder comprar o anterior, para ver se baixa bastante o preço. Só que o preço continua alto e o outro preço vem chutando tudo, né? Que o negócio custa 4 mil. Aí vem uma placa melhor. Em vez dessa placa cair para 4 mil, ela continua 4, né? A nova vem a 12, né? Quer dizer, tá estranho, me dizia o poeta. Mas essas coisas estão com uma tendência a dar uma mudada e a estabilizar agora, né? A tendência é que os preços estabilizam. O problema, pessoal, é que a gente fala de tudo isso e sem contar que a gente está no Brasil. O dólar, a economia é completamente ferrada, com o real completamente desvalorizado. Então, vixe, tudo que a gente está falando ainda bota o dólar em cima da economia. Aí a gente chora, né? A gente chora. Aí o pessoal comentando aqui para mim o negócio dos mineradores de criptomoeda. É verdade. Fazer mineração de criptomoedas você precisa de um processador violento. Atualmente, acho que grande parte do consumo de energia da humanidade está indo para a cara que está fazendo essa mineração de criptomoedas. E aqui falando em época de. Ah, o NFT, o mercado NFT é um mercado que está em expansão, né? Não sei se é uma tecnologia que vinga, porque tem coisas que estão até mais presentes hoje em dia, mas fazer as coisas sem fio, hoje em dia é uma tendência, né? Acho que tudo, uma hora vai ficar assim. O pessoal fala muito de implantar chip e tudo mais, mas não é mentira. Tem um aluno meu que ele já colocou um chipzinho, se não me engano, acho que é aqui no pulso. Esse chipzinho tem informações dele ali. Acho que pode acessar por GPS. Aí não sei, eu tô meio que forçando, mas existe isso. Quer dizer, ó, de repente você vai pagar as coisas simplesmente olhando lá para. Não vai precisar andar com carteira com mais nada atualmente, né? Pessoal, eu preciso encerrar a aula aqui, que eu preciso abrir o próximo link, tá? Então eu vou só me despedir de vocês aqui agora, mas já vejo vocês aí daqui a pouquinho. Beleza? Preciso acessar ali a próxima aula. Deixa eu fechar aqui. Beleza? Então, não vou falar boa noite, até daqui a pouco. Vou fechar essa reunião aqui, mas estou abrindo a próxima lá já, daqui a pouquinho, tá? Pega um copo de água lá e me encontra lá, daqui a pouquinho. Até mais, pessoal. Vejo vocês daqui a pouco. Aqui já abro lá. Até daqui a pouco.